como é que se mede o tamanho da economia de um país inteiro? Parece uma pergunta simples, mas quando a gente para pensar, é um desafio monumental. Como você soma o valor de um cafezinho em São Paulo, um trator colhendo soja no Mato Grosso e, sei lá, o software criado por uma startup em Recife? Tudo num único número, parece um quebra-cabeça com bilhões de peças. E é um quebra-cabeça em que cada peça importa, sabe? Porque o resultado final dessa conta, o famoso PIB, vira manchete dos jornais, influencia decisões de investimento de trilhões de dólares e define as políticas de governos. Entender como esse número é montado não é só curiosidade, é entender a linguagem do poder e da economia global. Exatamente, e essa é a nossa missão hoje, mergulhar nesse material sobre macroeconomia e contas nacionais que a gente recebeu. A ideia não é só decorar siglas, é tentar decifrar a lógica por trás delas, né? Entender a história que esses números contam sobre a saúde financeira de uma nação. É quase como aprender a ler o painel de instrumentos de um avião em pleno voo. E a melhor parte é que, por trás de toda a complexidade, existe um princípio de uma simplicidade quase poética, que é a chave para tudo. O material mostra que existem 3 formas diferentes de calcular a atividade econômica e elas obrigatoriamente chegam no mesmo resultado. É como olhar para uma montanha pela face norte, pela face sul e de cima, de helicóptero. A perspectiva muda, mas a montanha é a mesma. Essa identidade é: produto é igual a renda, que é igual a despesa. Ok, vamos desvendar isso, que aqui parece quase um truque de mágica. Produto igual a renda igual a despesa. O material usa uma analogia ótima, a de uma padaria. Vamos tentar montar isso juntas? O valor de todos os pães, bolos e doces que a padaria produziu e vendeu em um dia, isso seria o produto, certo? Exatamente. É o valor de tudo que foi gerado ali dentro. Beleza. Agora, todo o dinheiro que os clientes tiraram da carteira e gastaram para comprar esses pães e bolos, as maquininhas de cartão apitando o dia todo, isso seria a despesa total. Perfeito. É o lado de quem gasta na economia. E aqui vem a parte que conecta tudo. Esse dinheiro que entrou no caixa não some. Ele vira o salário do padeiro, o pagamento do aluguel do imóvel, o custo da farinha e do fermento, e o que sobra é o lucro do dono da padaria. A soma de todos esses pagamentos, salários, aluguel, lucro, isso é a renda. E aí a mágica acontece. O valor do pão, que é o produto, tem que ser igual ao que o cliente pagou, a despesa, que tem que ser igual à soma do salário do padeiro, mais o lucro do dono e os outros custos, que é a renda. Os 3 valores são 3 faces da mesma moeda. Essa é a lógica do fluxo circular que move qualquer economia, de uma padaria a um país inteiro. Entendi. É uma contabilidade de partida dobrada em escala nacional. E cada uma dessas óticas, como o material chama, tem suas próprias regras, né? Pela ótica do produto, por exemplo, tem um detalhe crucial sobre os bens finais. Sim, e essa talvez a regra mais importante para não inflar o PIB artificialmente. Quando a gente mede o produto, só consideramos o valor do bem ou serviço final. Não somamos o valor do trigo, depois do da farinha e depois do pão. Se fizéssemos isso, o valor do trigo seria contado 3 vezes. Ah, claro. O que se mede, na verdade, é o valor adicionado em cada etapa. O moinho adiciona valor ao transformar o trigo em farinha e a padaria adiciona valor ao transformar a farinha em pão. O PIB é a soma desses valores adicionados. E a ótica da renda, como funciona na prática? É só somar todos os salários do país? Salários são a maior parte, mas não é só isso. A ótica da renda soma todas as remunerações pagas aos fatores de produção. A fórmula clássica é R igual salários W plus juros J plus lucros L plus aluguéis A. É basicamente o destino de todo o valor gerado na economia distribuído entre trabalhadores, donos de capital e de terras. E por fim, a ótica que a gente mais vê no jornal, a da despesa. É aqui que mora aquela sopa de letrinhas famosa. Sem dúvida. É a equação PIB igual a C plus I plus G plus XM. Ela é poderosa porque nos diz não só o quanto foi produzido, mas quem comprou. C é o consumo das famílias, o nosso gasto do dia a dia. I é o investimento das empresas. G são os gastos do governo e XM são as exportações líquidas, o saldo da nossa balança comercial. Basicamente, tudo que o Brasil produz é comprado ou por famílias, ou por empresas, ou pelo governo, ou pelo resto do mundo. Não tem outra opção.
E o material aponta uma pegadinha que eu achei curiosa. Se uma questão fala em serviços remunerados, isso se encaixa como renda para quem recebeu e despesa para quem pagou. Mas, pela ótica do produto, não é assim que se classifica. Isso mostra como a mesma transação é vista de formas diferentes dependendo do ângulo. Exato. É o mesmo valor, mas os componentes são agrupados de maneiras diferentes. É como organizar os livros da sua estante por cor, por autor ou por assunto. A coleção é a mesma, só a organização que muda. Certo. E falando em siglas e classificações, é aqui que o terreno começa a ficar meio pantanoso. O duelo dos gigantes. Produto Interno Bruto PIB versus Produto Nacional Bruto PNB. Parecem a mesma coisa, mas a diferença é crucial. E a distinção, como o material bem coloca, é uma batalha entre geografia versus nacionalidade. É uma das ideias mais importantes da macroeconomia. Então, vamos lá. O PIB com I de interno mede o que é produzido dentro do território brasileiro, certo? Não importa se a fábrica é da Volkswagen, que é alemã, ou da Embraer, que é brasileira. Se está aqui dentro, conta no nosso PIB. Exatamente. O critério é o CEP da fábrica. Se a produção ocorreu dentro das fronteiras do Brasil, entra no PIB do Brasil. Ok, faz sentido. Mas e o PNB com N de nacional? Se o lucro da Volkswagen no Brasil não vai para o PNB alemão, para onde ele vai? Ele vai para o PNB alemão, sim, e é aí que está a virada. O PNB foca na nacionalidade do dono do capital. Ele mede a renda que pertence aos nacionais de um país, não importa onde eles a geraram. Então, o lucro que a filial da Vale gera lá na Indonésia não entra no PIB do Brasil, mas entra no PNB brasileiro, assim como o lucro da Volkswagen aqui entra no PNB alemão. Ah, então um país pode ter um PIB muito diferente do PNB. Mas qual dos dois números é mais importante? Um país prefere ter um PIB alto ou um PNB alto? Essa é a pergunta de $1 milhão. Não existe melhor, eles contam histórias diferentes. Um país em desenvolvimento que recebe muito investimento estrangeiro, como o Brasil ou o México, tende a ter um PIB maior que o PNB, porque uma parte da renda gerada aqui dentro é enviada para fora como lucro para as matrizes. Entendi. É a renda vazando para o exterior. Exato. Já um país desenvolvido com muitas empresas multinacionais, tipo Japão ou Suíça, costuma ter um PNB maior que o PIB. A renda que suas empresas geram no mundo inteiro é maior do que a renda que as empresas estrangeiras geram dentro de suas fronteiras. A diferença entre os dois números revela a posição de um país na economia global. Se ele é mais um destino de capital ou uma fonte de capital para o mundo. A ponte entre eles é a renda líquida de fatores externos, a RLFE, que é a diferença entre o que o país recebe de renda do exterior e o que ele envia. Agora vamos mergulhar nos detalhes dos componentes, porque o material deixa claro que o diabo mora aqui. Começando pelo I de investimento. Quando eu compro ações da Petrobras, eu chamo isso de investimento. Mas para macroeconomia, isso não é bem assim, né? De jeito nenhum. Essa é uma das maiores fontes de confusão. Para as contas nacionais, investimento não é uma transação financeira como comprar ações ou títulos do Tesouro. Isso é só uma troca de ativos que já existem. O I da fórmula do PIB significa formação bruta de capital fixo. A compra de bens novos que aumentam a capacidade produtiva futura da economia. Então a gente está falando de coisas físicas. Exatamente. Uma empresa comprando máquinas novas, a construção de uma nova fábrica, um agricultor comprando um trator, ou uma família construindo uma casa nova. São coisas que vão gerar mais riqueza no futuro. Comprar um apartamento usado é uma transação importante para as pessoas envolvidas, mas não cria nova capacidade produtiva para o país como um todo, então não entra no I. E tem uma parte do investimento que o material chama de involuntário, que é a variação de estoques. Isso parece estranho. Como um investimento pode ser involuntário? É um ajuste contábil para garantir que a conta feche. Imagine que uma montadora produziu 1.000 carros, mas só vendeu 900. Pela ótica do produto, temos 1.000 carros. Mas pela ótica da despesa, só temos 900 carros comprados e os outros 100. Boa pergunta. Eles são contabilizados como um investimento em estoques da própria montadora.
É como se a empresa tivesse comprado seus próprios carros para o estoque. É involuntário porque a empresa preferia ter vendido, mas é a forma de garantir que tudo que foi produzido seja computado como despesa. De onde vem o dinheiro para todo esse investimento em máquinas e fábricas? Da poupança. O material reforça a identidade mais fundamental depois do PIB. I igual S. Em uma economia fechada, tudo que é investido tem que ter sido poupado por alguém antes. Essa poupança vem de 3 fontes. A poupança privada, das famílias e empresas, a poupança do governo, quando ele arrecada mais do que gasta, e a poupança externa. E falando em governo, o G de gastos também tem suas pegadinhas. Não é tudo que o governo gasta que entra nessa conta, certo? Por que uma aposentadoria paga pelo INSS não conta como G? Ótima pergunta. Por que seria contar 2 vezes? O G se refere à compra de bens e serviços pelo governo para prover serviços públicos. O salário de um professor, a construção de um hospital, a compra de um computador para uma repartição. A aposentadoria ou o Bolsa Família são considerados transferências. O governo está só transferindo renda. Esse dinheiro só vai entrar no PIB quando o aposentado for ao supermercado e gastá-lo. Aí ele entra como C, de consumo. Se contássemos na saída do governo e na entrada do supermercado, a gente inflaria o PIB. Isso faz todo sentido. E empresas estatais como a Petrobras ou o Banco do Brasil, os investimentos delas entram no G? Não. Outro ponto crucial que o material destaca. Para as contas nacionais, empresas estatais que operam como empresas normais, vendendo bens e serviços no mercado, são consideradas firmas. Seus investimentos entram no I, junto com as empresas privadas. O G é reservado para a atividade governamental em si. Ok, então já entendemos os componentes. Mas tem outra camada de complexidade. A diferença entre o custo de um produto na fábrica e o preço que a gente paga na loja. Como a economia conecta esses 2 mundos? Essa é a ponte entre o que chamamos de valor a custo de fatores e a preços de mercado. O custo de fatores é o que o nome diz, é o custo de produção, a soma da remuneração dos fatores. Salários, lucros, etc. É o preço que sai da porta da fábrica. E o preço de mercado é o que eu vejo na etiqueta da loja. O que acontece nesse caminho que faz o preço aumentar? 2 coisas, que agem em direções opostas. Impostos indiretos e subsídios. Impostos como o ICMS e o IPI são adicionados ao preço, encarecendo o produto para o consumidor final. Já os subsídios são o oposto. É quando o governo dá um dinheiro para a empresa para baratear o produto, como em alguns alimentos da cesta básica ou no preço da gasolina, em certas políticas. A fórmula que conecta tudo é PIB a preços de mercado igual a PIB a custo de fatores plus impostos indiretos menos subsídios. Entendi. É a maquiagem do governo no preço final. E depois de toda essa jornada, chegamos ao que o material chama de labirinto das rendas. É renda nacional, renda pessoal, renda disponível. É fácil se perder. O material dá uma dica, um bizu do bizu, para encontrar a saída. Sim, e é uma dica valiosíssima. O segredo é não tentar calcular tudo de uma vez. O ponto de partida, a sua estrela polar nesse labirinto, deve ser sempre a Renda Nacional Disponível, RND. Se você conseguir calculá-la, todo o resto deriva dela de forma lógica. Então vamos seguir esse mapa. Como a gente chega nessa tal de Renda Nacional Disponível? O caminho é um passo a passo. Começamos com a Renda Nacional Bruta, RNB, que é basicamente o nosso PNB. O primeiro passo é tirar o que se desgastou no processo. A gente subtrai a depreciação, o desgaste das máquinas, a obsolescência dos equipamentos e chegamos na Renda Nacional Líquida, RNL. É o valor limpo, o que realmente sobrou de novo. Ok, do bruto para o líquido, tirando a depreciação e para chegar na disponível... O último ajuste é considerar as transferências correntes que recebemos ou enviamos para o resto do mundo sem contrapartida. Uma doação de um país para outro, por exemplo. Após esse ajuste, na RNL, chegamos na Renda Nacional Disponível. Pense nela como o bolo inteiro. É o montante total de renda que a nação como um todo, governo, empresas e famílias, tem para gastar ou poupar naquele ano. E uma vez que a gente tem o tamanho do bolo, a RND, fica mais fácil dividir as fatias. Exatamente.
Quer saber a renda privada disponível? É o bolo inteiro, a RNL, menos a fatia que o governo pega para ele. E para ir mais fundo para a renda pessoal disponível, que é o que de fato chega no nosso bolso, a gente pega a renda privada e tira o que não chega até as pessoas, como os lucros que as empresas decidem não distribuir e os impostos de renda que pagamos. O que sobra é a renda que as famílias têm para consumir ou poupar. A melhor forma de não se perder é com um exemplo, numérico, e o material traz um ótimo. Vamos tentar resolver juntas. Imagine uma economia com os seguintes dados. PIB igual a 300. Renda recebida do exterior, 40. Renda enviada ao exterior, 75. Depreciação, 30. Impostos indiretos, 100. E subsídios, 30. Por onde começamos? Primeiro, precisamos sair do conceito de interno, do PIB, para o nacional, o PNB. Usamos a renda líquida do exterior. Certo. Então, PNB é igual ao PIB mais a renda recebida menos a renda enviada. Fica PNB igual a 300 mais 40 menos 75. Isso dá um PNB de 265. A renda enviada foi maior que a recebida, então o PNB é menor que o PIB. Faz sentido. Perfeito. Agora o segundo passo. Sair do bruto para o líquido. Fácil. É só tirar a depreciação. Temos o PNB de 265, menos os 30 de depreciação, chegamos a um produto nacional líquido, o PNL, de 235. Exato. E agora o passo final e o mais traiçoeiro. Converter esse valor que está a preços de mercado para o valor a custo de fatores, que é o que realmente chamamos de renda nacional. É aqui que entram os impostos e subsídios. Pegamos os 235, tiramos os 100 de impostos indiretos que inflamam o preço e devolvemos os 30 de subsídios que o governo deu para baratear. Então, 235, 100 plus 30. O resultado é 165. Essa é a renda nacional a custo de fatores. Ufa! Fazer o caminho passo a passo realmente ilumina o processo. E mostra que não é mágica. Por trás de cada sigla existe uma lógica, uma peça que se encaixa na outra para montar o quadro completo. Exato. Então, para amarrar tudo que a gente viu nesse material, a economia de um país é um fluxo circular que pode ser medido por 3 óticas: produto, renda e despesa. E o resultado tem que ser o mesmo. Vimos também a diferença crucial entre PIB, que olha para a geografia da produção, e o PNB, que olha para a nacionalidade do dono da renda. E como essa diferença nos conta uma história sobre o papel do país no mundo. E, por fim, vimos que os detalhes são tudo. O que é considerado investimento, o que é gasto do governo, a diferença entre impostos e depreciação. Cada conceito tem uma definição precisa para que essa conta gigantesca faça sentido. Exato. Mas agora, se a gente conectar tudo isso a um quadro maior. A gente passou todo esse tempo aprendendo a medir o motor da economia, a calcular o seu tamanho e sua potência com precisão. Mas esses números, por mais corretos que sejam, não respondem à pergunta mais importante de todas. Um motor maior e mais potente significa necessariamente uma viagem melhor para os passageiros? Um PIB maior se traduz em uma vida melhor para as pessoas? Essa é a grande questão. E daí de tudo isso? E o próprio material aponta para uma resposta, ou pelo menos para um caminho. Ele menciona o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH foi criado justamente porque o mundo percebeu que o crescimento do PIB por si só era uma medida incompleta de progresso. Ele combina a renda, que vem do PIB, com outras 2 dimensões essenciais da vida humana: educação e saúde, medida pela expectativa de vida. Ele nos força a lembrar que o objetivo final de uma economia não é apenas produzir mais carros ou celulares, mas sim proporcionar vidas mais longas, saudáveis e com mais conhecimento para as pessoas. Medir o tamanho do bolo é fundamental, mas a reflexão que fica é como esse bolo está sendo dividido e, principalmente, se ele está de fato nutrindo a sociedade.